quando ele dizia assim: os listrados serão teu salário. Então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna-te a tua parentela. A Bíblia diz aqui que Jacó sonhou. Ele sonhou com a estratégia que ele deveria ter para o rebanho vir à mão dele. Porque Labão estava sempre mudando o seu salário, sempre querendo prejudicar ele. E a gente sabe que na maioria das repartições públicas de lugares onde muitas pessoas trabalham, geralmente alguém quer passar a perna no outro, quer passar adiante, quer ter algum tipo de vantagem para se sair melhor, para ter uma promoção, para ser o destaque. E isso estava acontecendo com Jacó, no sentido de que Labão queria tirar vantagem dele. Estava sempre querendo tirar vantagem, mas o anjo falou com Jacó. E ele deu estratégias por meio de sonhos a Jacó. Assim Deus fez com que a maior parte do rebanho viesse para a mão de Jacó. Por isso que Labão ficou tão furioso quando Jacó pegou sua família, seus bens e foi embora. Porque Deus foi justo com Jacó. Uma coisa é muito certa: Deus, ele sempre é justo e fiel àqueles que têm aliança com ele. Pode o homem querer passar na sua frente, querer te prejudicar, ser um traíra nas suas costas, mas Deus continua ainda na sua posição de justo juiz. Deus é justo e Deus é fiel. Eu tenho certeza que Deus, ele faz justiça por aqueles que nele creem. Amém? Então, nesse caso, Jacó teve uma direção específica sobre o seu trabalho, sobre o seu serviço, aquilo no que ele lidava, com o rebanho, com o gado. Talvez até ele não tivesse experiência. E provavelmente, se não tivesse a ajuda de Deus, ele não ia ter nada. Porque quem era o caçador, quem era bom no campo, era o seu irmão Esaú, que ficou lá na terra da sua família. Ele não era tão bom nisso. Tanto que quando ele pegou a bênção do seu irmão, sua mãe ajudou ele a preparar algo para dar ao seu pai, enquanto seu irmão tinha ido ao campo para pegar aquilo que ele iria preparar. Então, Jacó provavelmente não era a pessoa mais experiente em gado, e com certeza o seu sogro deixava o refúgio para ele, as sobras, né? Os animais que saíam listrados, que não eram tão puros como aqueles que criam rebanho, né? Geralmente tem uma linha de fazer os cruzamentos dos animais, mas o que aconteceu? Deus ajudou Jacó. Foi Deus que tirou a riqueza do seu sogro enganador Labão das mãos dele, o gado dele,
Porque cada vez que ele dizia, olha, agora os listrados vão ser teu salário, então os animais, eles procriavam animais listrados. Isso foi a mão de Deus sobre a vida de Jacó, o qual o nosso Senhor deu o salário justo para ele. Deus, ele é especialista nisso, em tirar pessoas lá de trás e colocar à frente. Por isso que a Bíblia já fala, os últimos serão os primeiros. E aqueles que querem se assentar nos primeiros lugares, a palavra diz, olha, cuidado, para não ficarem envergonhados. Porque a gente tem que ter humildade, amém? Somente com humildade a gente vai ter o crescimento certo e justo será o nosso pagamento. Deus dá o pagamento justo para todos. E isso é uma lei espiritual, universal, que não pode mudar. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, quando nós trabalhamos diante de Deus, caminhando e subindo os degraus, um de cada vez, sem passar por cima de ninguém, pode ter certeza, se alguém cruzou na sua frente, pisando em você, Deus, ele vai ser justo com você lá na frente, porque Deus é fiel. Aleluia! E eu quero falar de 3 tipos de sonhos de pessoas que já me mandaram, que representa a direção no trabalho. Esses dias, uma moça lá do Rio Grande do Sul, já casada, me enviou um sonho. E o sonho dela era o seguinte, ela disse que o esposo, aliás, era o sonho do esposo dela, que o esposo dela teve um sonho, que eles estavam na terra natal dela, e que lá na terra natal dela havia um grande navio. Só que esse navio, ele estava atracado no meio da praça da cidade. O que a gente pode ver nos elementos desse sonho para interpretar? É fácil a interpretação e eu interpretei para ela. A cidade natal dela representa ela ou o marido dela, que está ligado a ela. E isso tem a ver com trabalho, tem a ver com serviço. Sabe por quê? Navio é algo que dá direção, continuidade, relativo a ministério, a trabalho, aquilo que a pessoa conduz. Mas veja bem, o navio estava no centro da cidade, na praça da cidade. Ou seja, o navio não estava no seu lugar apropriado, que seria o alto mar, o mar. Ele estava na terra, no centro, numa praça, ele estava atracado ali, num lugar totalmente inapropriado. Qual é a interpretação desse sonho? É muito fácil. Um dos dois estão fora da direção de Deus. Estão em um ambiente provavelmente de trabalho ou até mesmo em uma cidade aonde ali não vai fluir para a vida deles. Ou seja, vai ser algo estagnado, limitado. Não vai ter a fluidez na vida deles para eles prosperarem, para irem para frente. Isso não vai ter nesse trabalho que eles trabalham ou na cidade onde eles estão morando. Então esse era o significado do sonho. É um sonho muito fácil de interpretar. Aquele navio estava atracado fora do seu ambiente, que é o mar. No mar, o navio ele flui. E navio, avião, carro, tudo que você sonha que se locomove, motocicleta, bicicleta, representa algo que você dirige. Pode ser a sua família, seu trabalho ou seu ministério na igreja. E quando está fora do lugar, desajustado,
ele não vai andar, não vai prosperar, não vai para frente naquele ambiente aonde não tem uma perspectiva, não tem uma visão para frente. Então esse era o significado do sonho. Provavelmente eles estão numa cidade ou em um emprego aonde não tem perspectiva de crescimento, de prosperidade, de fluir a sua vida. É um sonho fácil de interpretar, mas eu liberei a palavra e a interpretação para ela. Por isso que a gente tem que entender, um sonho desses que o marido dela teve é um sonho profético. E olha que as mulheres sonham mais do que os homens. E foi ele que sonhou. Então, tudo que se locomove tem a ver com o que a gente faz, com o que a gente dirige. Até hoje eu recebi também um sonho onde ela falava sobre que ela estava andando de bicicleta e ela parava debaixo de uma árvore frutífera e tinha muitas frutinhas ali. E daí eu falei para ela, se eu não me engano, algumas eram douradas, se referia ao ministério daquela mulher. Só que ainda é um ministério que está no começo, ou seja, era uma bicicleta. É algo ainda que está pequeno, que ainda vai crescer. Então, esses sonhos proféticos, eles têm, sim, significados. Então, eles estavam fora da direção de Deus, ou na cidade que eles moram, ou no serviço deles. Sonhar fazendo prova. Tem muita gente que sonha, que está no colégio novamente, que está fazendo novamente aquela prova. Tem pessoas que até às vezes acordam suadas, porque a sensação não é boa de novo de estar lá naquela escola, ou lá naquela faculdade, ou lá naquele lugar que já passou o tempo, não está mais lá, mas a pessoa sonha que estava lá. Quando a pessoa sonha que está fazendo uma prova novamente, que está na escola novamente, é algum tipo de provação, pode ser na vida dela. E o que isso significa? A pessoa anda ainda cometendo erros que já não eram mais para se repetirem. São ciclos que ainda não foram quebrados. Por exemplo, a pessoa está sempre emprestando o seu nome para usar em seu cartão, usar em sua conta. Ela sabe que aquilo deu errado, que aquilo não dá certo, mas ela não resiste e quando alguém vem até ela, quando alguém vem até essa pessoa para pedir o seu cartão ou a sua conta emprestada em alguma loja, algum estabelecimento, ela não resiste, ela acaba emprestando seu nome, emprestando sua conta, emprestando seu cartão e ela sabe que está errada, mas mesmo assim ela empresta, quando não deveria fazer mais isso. Então é algo que a pessoa ainda que está se repetindo, ou seja, ela não consegue encerrar aquele ciclo de provas na sua vida, não vai para o próximo nível, não prospera mais, porque ainda comete os mesmos erros. Não sabe administrar a empresa ou não busca capacitação e sempre continua na mesma. E quando a pessoa sonha com prova, sonha que estava no colégio, pode ter certeza, Deus quer mudar algo na sua vida. Deus quer que você saia daquele ciclo para poder entrar no novo. Deus quer que você avance e quebre aquele tempo, digamos assim, de dificuldade na sua vida. E o terceiro tipo de sonho que tem a ver com trabalho é sonhar com cobra, com aranha ou qualquer animal, como cachorro ou qualquer tipo de bicho que represente uma ameaça, que venha picar ou morder sua mão, seu braço ou sua perna. Isso tem a ver com trabalho. É um sonho de ataque espiritual, porque quando a mão é atacada, vai representar a habilidade da pessoa, aquilo que ela sabe fazer, aquilo que ela sabe exercer, aquilo que ela sabe frutificar
com a sua mente, o braço representa trabalho, as pernas em bom estado também representam trabalho, porque é onde a pessoa se direciona, ela avança, ela toma novos passos, novas decisões. Então, quando ela é atacada no sonho, picada por uma cobra no sonho, ou algum animal ataca sua mão, seu braço ou sua perna, ela está debaixo de um ataque espiritual relativo à sua vida financeira e àquilo que ela sabe produzir, aquilo que ela sabe trabalhar. Então, esses 3 tipos de sonhos têm a ver com trabalho, com direções para trabalho, para prosperar. O primeiro sonho que eu falei do navio, essas pessoas com certeza só vão prosperar fora daquele ambiente. Então são sonhos proféticos, sonhos onde Deus revela, Deus mostra, para que a gente tome decisões e rumos diferentes para sermos abençoados e prosperarmos, termos governo aqui nessa terra. Amém?